Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como delimitar áreas de preservação permanente utilizando o QGIS, ok? Então eu peguei aqui 3 arquivos e a gente vai trabalhar dentro desse quadrante aqui, tá bom? Dentro desse quadrante eu baixei aqui um arquivo com o MDT, que é um modelo digital do terreno, e aí vocês vão poder observar que ele é composto por vários pixels, certo? Cada lugar desse daqui, isso aqui são vários quadradinhos, e cada quadradinho desse tem um valor de altura. Tá aqui, ó, 386. Esse é o valor da altura em relação a esse. Vou clicar numa parte mais escura aqui, ó, 240, ou seja, quanto mais escuro, mais baixo é o lugar, ok? Então, quanto mais claro, mais alto. Então, esse aqui é um modelo digital do terreno, como a gente chama, ok? E além dessas informações do modelo digital do terreno, eu coloquei também uma informação de cursos d'água. Então, aqui, ó, são os rios, córregos que passam por ali. Primeira coisa que a gente vai delimitar aqui vão ser as nascentes, ok? Então, como que eu descubro onde é a nascente de um rio? A nascente é onde o rio começa. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se aqui começa um rio ou um córrego, aqui é a nascente. Então, para poder delimitar, marcar onde estão as nascentes, eu vou marcar somente o local onde os rios começam, ok? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em camada, criar nova camada, e aí eu vou criar uma camada GeoPackage, certo? Aqui eu vou escolher, vou criar um GeoPackage, e aqui eu vou colocar o nome da minha camada. No caso aqui eu vou chamar essa camada de nascentes. No tipo de geometria, nascente vai ser do tipo ponto, ok? Aqui também eu tenho o tipo de sistema de coordenadas, certo? Eu vou colocar esse 31984, que é o SIRGAS 2024S, e não vou colocar nada no campo aqui, não preciso criar nada no campo não. Então, dei um OK, e aí a minha camada de nascentes já está aqui criada. Então, agora eu vou começar a editar. Basta clicar com o botão direito e clicar em alternar edição, certo? Aí eu vou vir aqui na minha barrinha que fala de edição e vou clicar nesse íconezinho aqui que é de adicionar ponto. Se o seu Snap não tiver habilitado, tipo aqui, ó, os meus pontos aqui vão ser atraídos. Basta vir aqui e clicar nas ferramentas de aderência e deixar esse imazinho habilitado. Então eu vou vir aqui e vou marcar todos os pontos iniciais da minha rede de drenagem, ok? Então, depois de fazer isso aqui, em todos os pontos, eu vou ter todas as nascentes da minha área aqui delimitada que a gente vai usar para poder fazer o nosso trabalho, ok? Depois de ter clicado em todas, basta vir aqui e voltar em alternar edição e salvar as edições que eu fiz. Então, todas as minhas nascentes já estão marcadas aqui com um roxo. Conforme a gente viu na legislação, toda a área que tem um entorno aqui de 50 metros a partir da nascente vai ser considerada área de preservação permanente. Para eu poder delimitar aonde que estão esses buffers aí, essas áreas que estão no entorno de 50 metros, eu vou usar uma ferramenta que está aqui em vetor geoprocessamento buffer, certo? Aí, para poder fazer essa ferramenta rodar, eu tenho que escolher a minha camada de entrada, que no caso aqui vai ser nascentes. Eu tenho que escolher a distância que eu quero, nesse caso vai ser de 50 metros,
ok? Aqui, em número de segmentos, quanto mais segmentos eu colocar, mais arredondado vai ficar. Eu vou colocar 10. E aqui, nos outros campos, eu posso deixar do jeito que está. Então, basta eu mandar executar. E aí já foi criada essa camada aqui chamada de bordeada. Eu vou dar um zoom aqui para você ver. Vou colocar o nascentes aqui para cima. Ó. Cada pontinho que tinha uma nascente foi criado um buffer, um círculo em volta dela, certo? Delimitando a distância de 50 metros, ok? Então, essa daqui é como a gente vai fazer para delimitar a nossa primeira área de preservação permanente, que vai ser a área de preservação permanente referente às nascentes. Nós temos também que delimitar as áreas de preservação permanente de cursos d'água, ou seja, numa distância aqui de 30 metros para um lado e para o outro do rio, no mínimo, né? Eu vou precisar de delimitar a nossa APP de cursos d'água. Então, como que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, nós vamos usar a ferramenta Buffer. Só que dessa vez, ao invés de usar a ferramenta Buffer com a camada de entrada nascentes, nós vamos usar a camada de entrada cursos d'água, ok? E aqui em distância, eu vou colocar a minha distância mínima de 30 metros. Se eu tivesse algum curso d'água com mais de 10 metros de largura, eu precisaria de fazer um buffer de 50 metros, certo? Mas como esses cursos d'água aqui são todos pequenos, eu vou considerar que nenhum deles tem mais de 10 metros, entendeu? Então, coloquei 30 metros, verifique se aqui a unidade está metros mesmo, porque pode estar em outra unidade de medida, certo? Segmentos é o tanto que vai ficar arredondado ali, vou manter 10 aqui como um padrão, certo? E aqui observe que ele está indo para uma camada temporária, certo? Então, eu vou mandar executar aqui, ele já criou o meu buffer, ó, tá vendo? E aí, ele criou o buffer em todas as áreas onde tinha algum curso d'água. Então, agora eu já tenho o meu buffer de curso d'água e o meu buffer de nascente. Então, duas APPs que já estão prontas. Observa aqui, ó, que são camadas ainda temporárias. Então, se eu quiser fazer essas camadas ficarem permanentes, e preciso de fazer isso, vou clicar com o botão direito nela e vou em exportar, salvar feições como. Eu vou usar esse GeoPackage app que eu já criei e vou chamar esse primeiro aqui de app nascentes. Esse segundo aqui eu vou exportar e vou chamar ele de... Mas primeiro eu vou escolher o GeoPackage, que é de app, e vou chamar ele de app rios. Dei OK, minhas apps já estão criadas aqui. Beleza? Então, finalizamos aqui a criação das apps de nascente e de cursos d'água.